Um dia, em uma das cidades, um homem idoso, vestido de forma simples, percorria as ruas. Sua aparência não chamava a atenção. Era apenas um homem comum, como tantos outros. Porém, esse homem não era ordinário. Ele era o Papa, disfarçado, para conhecer de perto a verdadeira vida de seus fiéis. Em determinado momento, um jovem se aproximou e começou a zombar dele. Ria de sua aparência, de seu modo de ser, até mesmo de como se movia. Contudo, o idoso não respondeu com agressividade, apenas sorriu e seguiu seu caminho. Mais tarde, quando o jovem descobriu que aquele homem que tanto ridicularizara era, na verdade, o Papa disfarçado, sentiu uma profunda vergonha. Essa história não é apenas um relato de um engano, mas uma lição que toca o coração da fé. Uma lição sobre a importância da humildade e do respeito pelo próximo. O episódio mostra que, por vezes, julgamos os outros pela aparência, sem nos dar conta do valor que cada pessoa possui. O Papa, disfarçado de homem comum, revelou algo extraordinário. Ele demonstrou que a verdadeira grandeza não está em se exaltar, mas em se humilhar. Essa postura é a chave para entender o verdadeiro significado da fé. No Evangelho, Jesus afirma: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essas palavras não são meramente bonitas, mas representam um princípio transformador que pode mudar vidas quando praticado com sinceridade. Pensemos por um instante: quantas vezes julgamos os outros pela aparência? Muitas vezes vemos alguém vestido de forma simples, talvez até um pouco desleixado, e imediatamente presumimos que essa pessoa é inferior. Mas será que o exterior revela verdadeiramente o que há dentro? Essa história com o Papa nos lembra que cada ser humano possui uma dignidade intrínseca. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a forma como tratamos os outros reflete nosso entendimento dessa verdade. Maria, a mãe de Jesus, serve como exemplo perfeito dessa humildade. Escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, ela nunca buscou glória para si mesma. No Magnificat, ela declara: minha alma exalta o Senhor, pois olhou para a humildade de sua serva. Maria compreendia que a verdadeira grandeza consiste em ser um instrumento nas mãos de Deus, e sua humildade e confiança são exemplos a serem seguidos por todos nós. Voltando à cena na rua, o jovem que zombava do idoso desconhecia a verdadeira identidade daquele a quem insultava. Contudo, isso de forma alguma justifica seu comportamento. Mesmo que aquele homem idoso não fosse o Papa, ele ainda era um ser humano que merecia respeito. Essa história nos ensina que nossas palavras e ações têm poder. Elas podem ferir, mas também podem edificar. A escolha de como agir está sempre em nossas mãos. Jesus, nos Evangelhos, enfatizou repetidamente a importância de tratar o próximo com amor. A parábola do bom samaritano é um exemplo brilhante. Um homem desprezado pelos outros demonstrou misericórdia ao ajudar alguém em necessidade, sem se importar com a origem ou status social. Ele via apenas um ser humano necessitado, e essa é a essência da verdadeira fé. Ver em cada pessoa a imagem de Cristo e agir com compaixão. O Papa, que permitiu ser alvo de zombaria, nos ensinou mais uma lição crucial. Ele mostrou que a verdadeira força não reside em se defender, mas em perdoar. Jesus instruiu: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Embora não seja fácil, esse espírito de perdão é o que realmente transforma o mundo. O Papa poderia ter se revelado, mas escolheu a humildade e o amor, demonstrando que o verdadeiro poder está em servir. Refletindo sobre nossa vida cotidiana, percebemos que muitas vezes somos rápidos em julgar.
Quantas vezes olhamos para alguém com superioridade, assumindo que somos melhores? Essa história nos recorda que todos enfrentamos nossas próprias batalhas e desafios. Em vez de julgar, deveríamos nos esforçar para compreender e ajudar, pois o verdadeiro amor se manifesta na empatia e na compaixão. Maria, a mãe de Jesus, é nossa guia e exemplo. Ela, que esteve aos pés da cruz, testemunhando o sofrimento do filho, jamais respondeu com amargura ou vingança. Ao contrário, permaneceu firme na fé. Ela nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente e que a verdadeira força reside na humildade e na capacidade de amar. Em resumo, essa história nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas. Não se trata de palavras vazias, mas de como tratamos uns aos outros com respeito e compaixão. O Papa, que se permitiu ser zombado, demonstrou que a verdadeira grandeza está no serviço e na humildade. Maria nos lembra que a força real está na fé e na confiança em Deus. Que essa história nos inspire a viver diariamente com amor, humildade e fé, fazendo de cada ato uma manifestação do amor divino. O Papa, que se tornou invisível na multidão, nos mostrou que o verdadeiro poder é o serviço. Não são os títulos ou cargos que nos tornam grandes, mas a maneira como tratamos os outros. No mundo de hoje, cheio de egoísmo e orgulho, essa lição é especialmente importante. Cada um de nós tem uma escolha. Podemos buscar poder e reconhecimento ou podemos servir com humildade, como fez o Papa. É essa atitude que transforma o mundo para melhor. Maria, mãe de Jesus, é para nós um exemplo vivo de humildade. Escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, ela nunca buscou glória para si mesma. Sua vida foi marcada pela confiança em Deus e pela obediência à sua vontade. Essa postura nos ensina que a verdadeira grandeza está em ser um instrumento nas mãos de Deus. Maria nos mostra que cada um de nós, independentemente de quem sejamos, tem valor aos olhos de Deus. Voltemos à cena na rua. O jovem que zombava do idoso não sabia a quem realmente estava insultando. Mas isso justifica sua atitude? Não. Porque mesmo que aquele homem mais velho não fosse o Papa, ele ainda era um ser humano que merece respeito. Essa história nos ensina que nossas palavras e ações têm poder. Podem ferir, mas também podem construir. A escolha está em nossas mãos. Jesus, no Evangelho, enfatizou muitas vezes a importância de tratar os outros com amor. A parábola do bom samaritano é um exemplo perfeito. O samaritano, um homem desprezado por muitos, mostrou misericórdia a quem precisava. Ele não olhou para a origem, o status social ou a aparência da pessoa. Ele viu apenas alguém necessitado. E esse é o ponto central. A fé não consiste em julgar os outros, mas em ajudá-los. Em ver Cristo neles, o Papa que permitiu ser ridicularizado nos ensinou mais uma lição valiosa. Ele nos mostrou que a verdadeira força não está em se defender, mas em perdoar. No Evangelho, Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isso não é fácil, mas é essa postura que muda o mundo. O Papa poderia ter se revelado, poderia ter mostrado quem era, mas não o fez. Ele escolheu a humildade, ele escolheu o amor. Agora pensemos em nossa vida cotidiana. Quantas vezes julgamos os outros? Quantas vezes olhamos alguém de cima para baixo, achando que somos melhores? Essa história do Papa nos lembra que cada um de nós enfrenta suas próprias batalhas, suas dificuldades. E em vez de julgar, deveríamos tentar compreender. Deveríamos tentar ajudar, porque isso é o verdadeiro amor. Maria, mãe de Jesus, é nossa guia nesse caminho. Ela, que permaneceu ao pé da cruz, vendo o sofrimento de seu filho, não amaldiçoou. Não buscou vingança.
ela permaneceu firme na fé. E é essa fé que nos permite ver que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Ela nos ensina que a verdadeira força não está em dominar, mas em amar. Essa história do Papa não é apenas um relato de um único evento. É um lembrete de que todos nós temos escolhas. Podemos escolher o amor em vez do ódio. Podemos escolher a humildade em vez do orgulho. Podemos escolher a fé em vez da dúvida. E são essas escolhas que definem quem realmente somos. Em resumo, essa história nos ensina que a verdadeira fé não está apenas em palavras, está em ações, está na maneira como tratamos os outros. Está na humildade que nos permite enxergar que cada um de nós é valioso aos olhos de Deus. O Papa, que permitiu ser ridicularizado, mostrou-nos que a verdadeira grandeza está em servir. E Maria, mãe de Jesus, nos lembra que a verdadeira força é a fé e a confiança em Deus. Que essa história nos inspire a viver cada dia com humildade, amor e fé. Reflexão final. A vida é uma lição contínua de humildade e amor. Cada um de nós tem uma escolha. Podemos seguir pela vida com orgulho e egoísmo, ou podemos escolher o caminho da humildade e do serviço. O Papa, que permitiu ser ridicularizado, nos mostrou que a verdadeira grandeza está em amar e perdoar. Maria, mãe de Jesus, nos lembra que a verdadeira força é a fé e a confiança em Deus. Que esses exemplos sejam nossa guia na vida cotidiana. Lembremo-nos de que cada um de nós tem valor aos olhos de Deus e que nossas ações podem transformar o mundo para melhor. Que nossa vida seja um reflexo dessa verdade.